Olá pessoal, essa aqui será a nossa última aula, né? Para não deixar o projeto de vocês muito complicado, o importante mesmo é ter o conceito do MVC e do ASP.NET Core, como é que é essa conexão com o banco de dados. Então essa aula nós basicamente vamos personalizar a nossa tela principal. Vamos rodar nossa aplicação, botão direito do mouse, View em Browser. E vamos fazer a nossa tela principal baseado nesse layout, tá gente? As imagens das notícias vão estar aqui, vamos deixar 4 imagens, 5 imagens, sei lá, vamos deixar 5 imagens. Elas vão ficar rotacionando. Quais seriam as 5 imagens? As últimas 5 notícias. Eu poderia ter feito aqui no modelo um item de destaque, não sei se eu fiz. Vamos dar uma olhada aqui no Models. Notícias, se tem destaque. Tem. As últimas 5 notícias que são destaque. Né? Se elas são destaque, ela aparece lá na rotatória aqui do vídeo. Né? Aqui eu vou colocar o filtro, onde vou colocar as categorias, vou listar as categorias aqui, uma a uma, onde eu clico e vai filtrar as notícias aqui por categoria. Aqui eu vou colocar as primeiras 5 notícias, né? E se eu clicar no cabeçalho, vai aparecer todas as notícias que já foram cadastradas. Então esse vai ser o modelo do nosso site principal. Primeira coisa, então vamos lá. Nós precisamos criar um View Model, né, para essas notícias, né? Notícia View Model. Então essa notícia View Model a gente vai usar, como é para o Home, né? Desculpa, isso a gente vai colocar no Home, né? O Home é que tem um método index aqui. Então a gente vai criar aqui um modelo, um diretório chamado Home View Models. E nesse Home View Models vamos criar um Index View Model. Aí é uma classe. Index View Model. E o que nós vamos ter aqui no Index View Model, lá na minha página Home, lá do meu Home Controller? Vamos lá, mágica. Então tá aí. Eu tenho 3 coleções, tá? 2 que são notícias e uma que é categoria. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada lá novamente. Isso aqui, esse banner aqui, vamos lá. Banner é uma coleção de notícias. Então vão ser as notícias que vão popular esse banner. Últimas notícias, também é uma coleção de notícias, são as notícias que vão aparecer aqui. Né? Vou botar aí as últimas 5, as últimas 10 notícias, né? O que a gente achar interessante. E as categorias vão ser os filtros que vão aparecer aqui. Então na hora que eu for fazer o meu View Model, né? Preencher meu View Model, quando for passar para essa tela, eu vou passar aquele Index View Model. Então vamos lá, eu vou, no caso, criar aqui meu Index View Model. O modelo. Aí esse Index View Model, ele vai lá do meu Home View Model. Eu tenho vários View Models, tá? Só que o Index View Model eu quero do Home View Models, lá do View Model do Home, né? Recebe New Index View Model, né? Aqui eu vou preencher ele e depois passar como parâmetro esse modelo. Só que a gente vai ainda preencher esse modelo. E lá no meu View, vamos lá na minha View, Home. Eu vou passar com parâmetro, arroba, nada como copiar e colar, né? Ctrl V, ponto, Index View Model. Então eu vou passar com parâmetro aquele Index View Model do Home View Models. Essa minha tela principal seria a início.
Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, tá, gente? O banner, os banners que a gente vai colocar aqui, eu não fiz o upload da imagem. Eu vou considerar, por enquanto, só para facilitar para vocês, eu vou considerar que cada notícia tem uma imagem cada notícia tem uma imagem e o nome dessa imagem é o código da notícia, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então se eu tenho uma notícia 1, eu vou ter uma imagem, um banner, 2 banners, 3 banners, assim por diante. Então, só que a gente vai deixar isso para depois. E por isso eu vou minimizar aqui meu carrossel e tudo que for relacionado ao meu carrossel. Então só vamos começar aqui. Olhando a tela, lembra do Bootstrap, ele é dividido em 12 partes, né? Vou fazer o seguinte, dessas 12 partes, 3 eu vou utilizar para categorias e 9 eu vou utilizar para notícia. Então lá na minha row, 6 eu vou utilizar para as últimas notícias, tá? Eu vou apagar esse aqui. E 3, então 6 para as últimas notícias e 3 para as categorias. Ok, gente? Então vamos lá. Como é que ficou essa parte aqui? Se eu souber contar é melhor, né, gente? Então não é 6, são 9. 9 mais 3 é 12. Desculpa, gente. Voltar aqui, ficou isso. Agora sim. Então as últimas notícias vão ficar aparecendo aqui e as categorias, vou estar listando aqui as categorias. A primeira coisa, eu vou colocar as categorias aqui. Então vamos lá no código, né? Lá no Home Controller. Então vamos lá, model.categorias. Opa, não está aparecendo. Lógico, eu esqueci de colocar público aqui, tá, gente? Desculpa. Sexta-feira à tarde. Ok. Agora sim. Categorias, que agora é público. Recebe db.categorias. Faltou um detalhezinho. Eu tenho que fazer aquela injeção de código. Eu tenho que colocar, olha, essa minha tela tem uma conexão com o banco de dados. Como é que a gente faz aqui? Primeiro, db notícia, né, com B minúsculo. Aqui. DB. E depois o construtor. Onde eu vou passar essa mesma db notícias como parâmetro. Então, this.db recebe db. Tá, gente? Então isso aqui quando criar meu controller, ele vai injetar o banco de dados, esse serviço que identifica o banco de dados. Esse DB é o parâmetro e esse DB é o atributo, tá, gente? Agora sim, db.categorias e eu vou ordenar, né? Como é que ficaria para coordenar? Order by c recebe c.descrição. Vou ordenar pela descrição. Então quer dizer que eu estou passando via modelo as categorias. Se eu estou fazendo isso, agora vamos lá no meu index e eu vou fazer aqui um for each. Legal. Para cada item, qual é a coleção? A coleção que tem lá no meu model.categorias. Essa é a coleção. Então cada item vai ser uma categoria. E nessa categoria eu vou fazer um href, não aponta para nada ainda, tá, gente? E vai aparecer aqui item ponto arroba, né? Tem que botar um arroba na frente, não esqueça. Ponto descrição. Então agora categorias vai aparecer todas as categorias que estão inseridas lá no meu banco de dados. Legal. Atualizo.
Tá aí, esporte, política nacional, saúde e televisão. São as categorias que estão, né? Se eu chegar aqui em categorias e adicionar mais uma, adicionar a categoria educação, né? Adicionar, então nós temos aqui educação, esporte, política, saúde, televisão. Agora quando for no início, tá aqui educação ordenado, né? Então perceba que ele está realmente buscando meu banco de dados, ele está montando isso baseado no meu banco de dados. E agora vamos colocar as últimas notícias, né? As últimas notícias, gente, vamos ali novamente, é o mesmo conceito. Eu procuro quais são as últimas notícias e passo para cá. Vamos lá para o Home Controller. Então vamos lá, model ponto últimas notícias, recebe db.notícias ponto. Agora eu vou fazer uma consulta, where a notícia na verdade não é where, né? Eu não vou pesquisar especificar, né? Isso aí só se eu fizesse um filtro, a gente vai deixar isso para depois, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Primeiro, ordenar descendente, tá? Order by descending, notícia, n ponto título. Ah não, pela data, desculpa. Data publicação. Então, as notícias mais novas vão vir primeiro. E por último, eu vou pegar todos eles? Não, vou pegar as últimas 10 notícias. Esse take é muito utilizado, tá, em paginação, tá? Então não vou pegar todas as notícias, vou pegar as últimas 10, né? Vamos fechar aqui. Agora a gente vai ter que mostrar essa notícia, gente. Então vamos lá. Vamos fazer o mesmo esquema, né? Não vai ser mais o L. Eu vou criar um div aqui. Vai ser um for each, tá? De qualquer maneira vai ser um for each. Que eu vou percorrer, não é for, gente, é for each. Arroba for each. Eu vou correr agora qual coleção? Model.últimas notícias. E para cada um deles eu vou criar um div. Né? E nesse div o div, só que estamos trabalhando com HTML5, então vamos criar um carinha chamado article, né? Então todo artigo tem um título e esse título vai ser um item ponto título, né? Um artigo tem uma data de publicação, publicado em, aí você vai lá e coloca publicado arroba item ponto, data publicação ponto value, aí você colocar a data que você quer colocar, né? Value, o formato, desculpa, ponto toString. E quando você coloca toString, você vai colocar agora o formato aqui, né, de como você quer que mostre essa data. Eu vou fazer aqui rapidão. Então vamos lá, publicado em, aí vou colocar a data. Item, data de publicação, value, que eu quero o valor da data de publicação, vou formatar para o string. O 4D significa o dia da semana no texto. 1D é o dia, se tiver hoje é dia 8, não vai aparecer 08, vai aparecer apenas 8. Se você quisesse que aparecesse 08, você vai colocar, iria 2Ds, né? Então ia aparecer 08 e não apenas 8. Né? Aqui por exemplo, aqui é DD, né? 01. D, quando coloco um M maiúsculo, se for 2 M's, é apenas o mês. Se for um M, é apenas o mês sem o zero. Se for 4 M's, é o mês extenso. De ano, as, o HH maiúsculo é o hora em 24 horas. Se fosse HH minúsculo, ia aparecer até 12 horas, não ia aparecer 13, 14 horas. Minuto. Então foi publicado pelo determinado autor. Eu mudei aqui para H4, porque eu já testei isso antes, né, para mostrar para vocês, e o H1 ficou muito grande, né? O certo era colocar o H1 e você formatar o H1 do artigo.
mas não é o foco aqui, é a parte do CSS. E por fim, gente, você vai colocar o P. Agora, se você colocar apenas @item.corpo, tá, gente? Pode dar problema em relação o corpo é um conteúdo HTML. E se você colocar desse jeito, ele não vai se comportar como HTML. Vai aparecer lá um texto, né, os marcadores e assim por diante. O certo, então, é fazer o seguinte, colocar um HTML.raw, onde ele vai pegar e publicar aquele. E ao final do artigo, né, eu coloco um HR só para pular uma linha, para dizer que está pulando uma linha. Então tá aí o nosso. Vamos dar um refresh aqui. Últimas notícias, minha primeira. Olha que legal, publicado terça-feira na terça-feira, né? Em terça-feira, 28 de junho de 2006, às 17 horas, por Liliou de Curi Lacerda. Olha que legal, essa é a minha primeira notícia. Mais uma notícia pública. E olha que esse aqui, mais uma notícia, perceba que esse mais uma notícia, ele tem um. Como é que chama? Ele tem um H1 aí no meio, então ficou bem destacado mesmo, né? A pessoa teria que publicar de uma outra maneira. Esse H1 da notícia também teria que ser, dentro desse é um artigo, né? Deveria ser formatado aqui para o CSS. Se eu colocar mais outra notícia aqui, tá, gente? Eu esqueci de colocar aqui mas vamos lá, notícias. Eu vou adicionar mais uma notícia. Hoje é sexta-feira. Nessa sexta-feira, fizemos nossa última aula. Que pena. O autor foi a Sara Luíse Oliveira Duarte. Ela vai ser do tipo saúde. E agora vai ser destaque. Vou adicionar aqui então. Hoje é sexta-feira, né? Se eu for agora para o início, mais uma. Perceba que hoje é sexta-feira, tá? Ele apareceu primeiro, porque foi a última notícia que eu coloquei. Não sei se vocês se lembram que eu pedi para ser em ordem decrescente, pela data de publicação. E ele vai pegar as últimas 10 notícias. E ele já está fazendo isso. Últimas notícias, tá aí, terça-feira, né? E agora só falta o destaque, né, gente? O destaque é o seguinte. Agora vamos para o banner. O banner seria a mesma coisa, tá? Ordem vai descer pela data de publicação, só que a gente não vai pegar 10 banners, vamos limitar para 5, né? Só que essas notícias tem que estar destaque, tem que ser no destaque. Então vamos botar where n, vou botar aqui, né? N ponto destaque é igual a true. Eu poderia deixar só n ponto destaque, porque já é o tipo booleano, né? Mas só para ficar mais claro para vocês. Então aqui não as últimas notícias, agora é só o banner. Vamos verificar aqui no meu SQL quantas notícias destaques eu tenho. Então vamos lá no meu SQL Server. Então database, notícias. Então vamos lá ver quantas notícias destaques eu tenho. Eu vou view data. Então qual dessas aqui? Todas elas são destaques. Então apareceu, todas elas vão ser destaque, tá, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esse aqui é falso, não sei nem se a gente pode fazer isso aqui, pode, né? Então vou ter 2 destaques só e 2
dois destaques e dois que não são destaque. Quer dizer, se não for destaque, não vai aparecer no banner. Perfeito. Então, voltando aqui para o Home Controller, só vai aparecer se for destaque. E lá no Index, isso aqui já está pronto. Não vou mexer mais nada, está perfeito o nosso. Agora vamos aqui mexer o nosso modelo aqui, tá, gente? Primeira coisa, ele tem um controle aqui que são os indicadores do carrossel, aquela parte lá embaixo, né? Se você for aqui no início, é aqui, ó, o indicador esse que está ativo, esse depois esse não está ativo. Tem 4 indicadores, né? Do 1 ao 4. Então da onde veio isso aí, gente? Isso aí é do Bootstrap, é um modelo que veio do Bootstrap. Eu só estou copiando aqui, só estou utilizando o mesmo modelo. Dependendo do template, os carrosséis, a lista de imagem muda. Você tem que seguir o teu modelo ou criar o seu próprio, tá? No primeiro, tá, gente? Ele sempre vai ser fixo, o 0. Sempre vai ter o primeiro. E ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para o site, para o meu site de notícias, né? Tipo assim, é o logo do meu site de notícias. Não é uma notícia em si. Sempre vai aparecer o site de notícias. Agora, em relação a esses três eu vou fazer dentro de um for. Tá? Por que for? Porque eu preciso desse i. Olha aqui, 1, 2, 3. Então, começando a contar de 1, e ir até que ponto? Até o tamanho de elementos do meu banner. Então, model.banner. Agora, para saber o número de elementos, só dá um count nele, né? Então, enquanto o i for menor que o número de elementos do banner, ele vai contar, né? E mais um. E eu vou colocar aqui esse carinha que vai substituir o meu banner. Lembrando, né, que agora em vez de ser 1, vai ser o arroba i. Por que o arroba, gente? Arroba é sempre que eu quero colocar um código C Sharp, coloco um arroba. E i é essa variável que é uma variável do C Sharp. Então coloco ele vai aparecer aqui data slide to 1, 2, 3, quantos elementos forem. No caso eu vou ter 3 elementos, o 0, como o meu banner só tem 2 verdadeiros, então vai ter o 1 e o 2. Então aqui na hora que eu rodar vai aparecer apenas 3 elementos. Tá? Agora vamos para o banner em si. O banner em si tem o primeiro, que é a imagem principal, tá, gente? É a imagem do site. Gente, é sempre interessante a gente seguir o modelo do banner, tá? Do template, desculpa. O meu template, ele diz que tem uma imagem chamada banner.svg. E ele está ali no meu images do meu www-root. Então vamos lá no meu projeto, C, sistemas, notícias, src, notícias, www-root, imagens, banner.svg, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma propriedades aqui e ver o tamanho dele. E eu percebi que ele tem um tamanho de 1140 por 360. Você pode personalizar, mas eu gosto de seguir o template, né? Se eu estou usando o template, então essa minha imagem tem que ser esse tamanho. Se você tirar uma foto, se é uma notícia de uma foto, você pode fazer redimensionar, você pode cortar, você pode tratar a foto antes de ir para o site, né? Mas é um trabalho que a gente não vai abordar aqui no nosso modelo. Ou você pode deixar a foto que você quiser. Pô, o problema é que se você não tratar antes, vai ficar aquela foto muito grande. É bom você dar uma tratada. Então vou utilizar essa foto 1140x360. Então eu vou criar 3 imagens aqui. Um é o nosso banner, no caso o banner notícias RO, né? Legal, é o banner no nosso site de notícias. Eu vou até deletar eles, que a gente não vai utilizar ele, né? O outro é um banner, gente, do nosso evento ali. Vamos dizer que qual o destaque nós temos aqui? Nós temos 2 destaques, que é esse aqui, o ID 1. Então vamos dar o nome dele de 1 banner, porque é o código.
E o outro, qual é o código lá dele? Que é também do 1002. 1002 banner. Lembrando, gente, que isso aqui, o interessante é a gente fazer o upload e ele fazer esse nome automático, tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer, só deixando claro. Isso aí poderia ser uma outra aula com mais calma, como fazer o upload e renomear esse arquivo. Mas o importante é que eu tenho lá na página de imagem o banner principal que vai aparecer, o banner da notícia 1, o banner da notícia 2. Eu posso criar outros banners, tá? Eu tenho vários banners aqui na... Eu posso criar esses banners aqui, 1, 2, 3, 4, né? Então, voltando aqui, eu tenho vários banners. Vamos colocar os banners também das outras notícias. Notícia 2, então tenho dois banners também, se algum momento a gente fosse utilizar o 2 banner. Eu tenho o 2002 também, o 2002 banner. São imagens aleatórias, tá, gente? Isso aí você pode escolher a sua imagem, né? Então tem um banner, 2 banner, 1002 banner, 2002 banner, e o banner principal. Vou tirar o banner notícia RO, só deixar só o banner mesmo, porque é o banner principal. Perfeito, gente. Então lá no index, esse banner principal, images, vai se chamar banner JPG. E o coisa dele seria notícias RO, né? Não esqueça de botar com uma imagem sendo responsiva, porque ele vai diminuir de acordo com um ponto, né? Seja bem-vindo ao melhor site de notícias do estado de Rondônia. Que legal, né? Não vai ter nenhum link, então esse vai ser o primeiro. Então, bom, quando vou rodar, o primeiro item vai ser sempre o item do banner, né? Agora, esse cara aqui vai ser repetido, vai ser um for, né? Então, vamos criar um for para ele. For each, arroba, for each, olha aí, para cada item, qual coleção? Model.banners. Eu não coloquei no singular, mas tudo bem, no plural. E agora aqui dentro eu vou colocar o meu banner, né? Não precisa mais repetir. Então esse div vai se repetir várias vezes. Primeiro, as imagens, ele vai aparecer aqui, tem que ser um banner, né? 2 banner. Então vai ser o item, arroba item.id, banner ponto .jpeg. O que vai se transformar, gente? Esse item ID vai se retornar no ID, né? Então vai se retornar no 1, 2, 3, traço o banner JPEG. Então cada notícia tem uma única imagem. O alt vai ser arroba item.título, né? E o P, nós não vamos colocar nada nele, tá, gente? A gente não vai colocar, ou pode colocar apenas o título, realmente o P, arroba item.título. Não vou colocar esse A, fica, né, desnecessário, mas toda a imagem, todo esse item vai ser um A. Então esse aqui vai ser um A, que onde eu clicar na imagem, ele vai com href, por enquanto, apontando para nada. Depois a gente vai preparar esse apontando para nada, né? Então tá aí o nosso banner sendo rodado. Vamos dar um refresh aqui na página. Esse é o banner 1, tá? Eu criei um banner aqui interno aqui do meu computador.
Seja bem-vindo, né, ao melhor site de notícias. Poxa, tá meio estranho isso aqui, tem que colocar um cor preto. Aí próximo vem o primeiro. Hoje é sexta-feira, que legal. Né, olha o site aqui. É a minha primeira notícia. Então, apesar de ter quatro, olha, apesar de ter 4 notícias cadastradas, só 2. O primeiro, segundo. Opa, um probleminha aqui, só tem 2 bolinhas, ó, o primeiro e o segundo. Foi um erro lá no meu código, tá? Então é só, em vez de ser menor, é menor ou igual, porque tem que incluir ele, né? Menor ou igual. Perfeito. E perceba que o título está bem, tá em branco. Vamos botar um texto aqui preto, tá? Color black. Esse aqui também vou colocar um color black. Salvo. Agora vamos aqui. Voltou então, tenho os 3 buraquinhos e a minha primeira notícia. Eu poderia colocar esse mais embaixo. A questão do template aqui, né? Eu teria que mudar, botar aumentar, mas o importante é que eu tenha a imagem com o título da minha notícia. Eu poderia usar um outro template qualquer, mas esse é o template que me foi dado. E perceba que eu só mostrou as 2, né? Se eu tivesse que colocar mais uma notícia, vamos dizer, eu vou colocar aqui mais uma notícia como sendo true. Tá? Então tem 3 notícias agora. Se eu der um refresh, vão ver 1, 2, olha aqui, 3 e 4. Tudo que for destaque vai aparecer, né, gente? Tudo que for destaque vai aparecer. E aqui está o nosso site principal. O que precisa agora apenas é essa questão do filtro. Só o que for educação, só vai aparecer o que for educação, o que for esporte, só vai aparecer o que for esporte, e assim por diante. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho que criar um filtro lá no meu Home Controller. Ele vai indexar baseado no filtro. Esse filtro vai ser do tipo string não, vamos, a categoria é um inteiro, né? Int filtro categoria não recebe nulo. Por padrão, ele não tem filtro, tá? E ele pode receber nulo. Por isso que é um inteiro do tipo nulo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Se nas categorias, essas últimas notícias, né? Vamos deixar o banner aqui em cima. If filtro igual a nulo, faz isso, quer dizer, não tem filtro. Else, agora sim. A gente vai pegar notícias, mas agora com o seguinte no filtro, where n.categoria id é igual ao id que eu estou passando, com o id não, o meu filtro, né? Então, de acordo com o meu filtro, como é que eu for fazer? Se ele tiver um filtro, então ele vai fazer as últimas notícias baseadas naquele meu filtro. Então vamos lá. Vamos aqui no nosso filtro e vamos lá no nosso index. No meu categoria, que o carregador já está pronto, né? Agora só estou fazendo categoria. O meu categoria, eu vou ter colocar agora, não é mais href, eu tenho que fazer um controller, né? Asp controller recebe, como é o mesmo, né? Então não precisa, quando é o mesmo, seria o controller home, mas como o index está no home, é desnecessário, tá? E asp action recebe o próprio index, vai vir o próprio index. Mas o legal é o seguinte,
Você vai criar um ASP route. E ele não vai passar para você um filtro, né? Igual arroba item ponto id. Né? Então o filtro igual ao id. Então ele vai passar, vai chamar o index, vai chamar o home, o controller home, a action index, passando como filtro o id, né? Agora vamos ver como é que vai ficar a nossa tela aqui. Vou lá, tá pronto. Olha o que aconteceu. Vou passar o mouse aqui, olha, filtro igual a 2003, filtro igual a 3, filtro igual a 1, filtro igual a 2, o filtro igual a 4. Da onde é que veio esse filtro, esse 4, esse 1? Se a gente for dar uma olhada lá no nosso, né, banco de dados, as categorias, cada um tem seu código, né? 1, 2, 3, 4, 2003, cada um tem seu código. Né? Só que a gente ordenou ali em ordem de nome, não de ID. Então, se eu clicar em educação, ele vai filtrar todos. Detalhe, vamos lá. Ele não vai filtrar nem as categorias, nem o banner. Ele só vai filtrar as últimas notícias, tá? Só vai filtrar as últimas notícias. Então, só e somente o que está aqui vai ser filtrado. Então, se eu clicar em educação, não vai aparecer nada. Se eu clicar em esporte, nada. Se eu clicar em notícia, opa, está aparecendo. Saúde, está aparecendo. Televisão, não aparecendo. Vamos criar uma notícia de educação. Falta aqui o meu notícias, né? Então vamos colocar lá no meu shared, o layout, categorias. Vamos colocar notícias também, né? Só as controle notícias, notícias. Perfeito. E vou colocar aqui também um separador, né, entre eles. Vamos ver como é que vai ficar. Então tem notícias, separador e categorias. Então clicando em notícias, eu vou adicionar uma notícia de esporte agora, né? O Flamengo é hexacampeão. É antiga essa notícia. Depois de muito tempo, lembrei que o Flamengo é campeão. Né, o autor Jimmy Cury de Lacerda. E agora ela é de esporte, tá, gente? Que eu não criei nenhuma de esporte. Vou lá no início, o Flamengo é ex-campeão. Na hora de clicar em esporte, tá aí. O Flamengo é ex-campeão. Educação, não tem nenhuma, né? Vamos criar um de educação aqui. Notícias. O curso de informática é o mais difícil de todos. Ou não, né? Ou não. Essa quem publicou fui eu. Ele é de educação, né? Vou adicionar. Vamos lá no início. O curso de informática é o mais difícil de todos. Perceba, gente, que eu não estou editando, né? Eu não consigo editar notícia. Isso é um trabalho para vocês. Eu já ensinei para vocês a como criar, né? Agora editar é mais ou menos copiar e utilizar o que a gente fez lá no categorias. Isso é um trabalho para vocês fazerem, né? Para ver se realmente vocês aprenderam. Inícios, então, educação, esporte, opa, muito obrigado. Política nacional, saúde, tem bastante saúde aqui, ó, bastante notícia de saúde, nenhuma de televisão. Então, gente, é esse o nosso projeto. Agora, para finalizar com chave de ouro, poxa, essa administração não é qualquer um que pode ver, né? Só quem poderia ver é quem fosse administrador do meu sistema. Então, para fazer isso, então a gente vai lá no meu como é que eu vou dizer aqui? É só dizer aqui o seguinte, tá, gente? Lá no controller,
Vamos lá no categorias controller. Desculpa, controller. Categorias controller. Definir que ele é do tipo autorize. Quer dizer, para acessar esse aqui, só se for só se ele tiver, só se ele puder, né? Como é que chama? Se ele for autenticado. Não só categoria, todos os controles que eu precisar fazer, categoria, no caso notícias também, né? Não, notícias controller, gente, desculpa. Eu vou colocar aqui um autorize e dizer que ele é authorization. Então, categorias controller e o notícias controller, só quem pode visualizar quem tem autorização. Então, eu vou até fazer isso aqui, salvei, e eu vou mudar aqui agora, eu vou dar um refresh na minha tela. Agora eu vou acessar aqui a notícias. Opa, eu não consigo acessar, eu preciso de usuário e senha. Mais um detalhezinho aqui, bem estranho, né? Categorias, opa, também não acesso, tem que acessar. Se eu me registrar, né? Vou botar aqui meu e-mail. Senha. Acabei de me registrar, tá? Eu não registrei, eu não sou administrador, não sou nada. Então, a partir de agora, eu já acesso. Né? Poxa, não seria interessante só quem fosse administrador acessar? Uma coisa que você tem que ver é que quando eu criei uma aplicação, ele já veio com uma parte de segurança. Só que é uma parte de segurança que você deve personalizar de acordo com as suas necessidades, né? Então, só o fato de ter me registrado já foi o suficiente. Mas nesse caso é o seguinte, eu vou falar o seguinte, só quem pode acessar a categoria, não é só autorizar, se ele for roles, né? Administrador. Só se ele for administrador. Se ele não for administrador, falta um parênteses aqui. Se ele não for administrador, não adianta ele. Então, dou um Ctrl C aqui. Então, não é só autorizar. Eu só vou autorizar e só se ele fizer parte do grupo de administradores, tá, gente? Então, vamos aqui no início. Vai compilar novamente, desculpa. Eu tô logado agora, né? Mas eu sou administrador? Não, em nenhum momento falei que era administrador. Eu vou aqui em notícias. Opa, apareceu aqui acesso negado. Eu não tenho, apesar de estar logado, eu não tenho direito a esse recurso. Eu poderia personalizar essa página, tá? Mas tá acesso negado. Não tenho acesso mesmo. Como é que eu poderia... Só tem um detalhe, né? Como é que eu faço para uma pessoa estar no grupo? Isso a gente teria que fazer as telinhas de cadastro, tudo bonitinho. Isso aí eu deixo para vocês fazerem. Mas vamos fazer aqui na mão, né? Eu crio um view data, roles. Então o nome dele vai ser administrador. Aí, administrador. Ele tem que ser um ID. Eu criei um GUID, tá, gente? Porque ele é do tipo GUID, não é só colocar o número. Para você criar, tá, gente? Você pode utilizar aqui new GUID. Aí ele mostra como criar um GUID para você criar quantos GUIDs você quiser. Como é que chama? Eu acabei de adicionar aqui administradores. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que é o role, que é o ID do role. Aí eu novamente vou aqui, user roles, o relacionamento entre users e role. View data. Então eu tenho o role ID, copio e colo. Agora eu só preciso do user ID. Vamos pegar um user ID aqui, ASP.NET User, view data. Então quem é? Olha o ID o meu ID.
É um ID dos tipos de ID, Ctrl C. Então, role, então tem o role ID e user ID. Agora eu fiz o relacionamento, tem user ID e role ID, isso aí, gente, é banco de dados. Eu acabei de relacionar um usuário, o código do usuário, com o código do perfil de usuário. Sendo assim, aquele usuário agora é administrador, né? Então, fazendo um update aqui na minha tela, se eu entrar em notícias, pessoal, eu tive que fazer um logout para funcionar, mas percebo que agora eu, como sendo Lilo Yode, eu acesso notícias e acesso categorias, né, porque eu sou administrador. Vou dar um logoff, vou registrar agora um outro usuário, vou botar saralod@msn.com. Opa, eu sou agora a Sara, tá? Vamos ver se eu consigo entrar em notícias? Não, não consigo. Em categorias? Não, não consigo, porque a Sara ela não é administradora, tá? Agora, se eu der um logoff como Lilo Yode, se eu entrar em notícias, eu acesso e categorias eu acesso. Percebo que agora eu estou falando, não é apenas eu estar logado, eu tenho que estar logado e ser membro do grupo de administradores. Perfeito. Agora, poxa, para que sempre está aparecendo nesse menu de administração, não seria interessante esconder? Na verdade, você tem que fazer isso, né? Vamos fazer isso, pelo amor de Deus. E aonde vamos fazer isso? Lá no Notícias, aonde é montado o menu? Não é montado no layout? Então vai lá no layout, olha o menu sendo montado aqui, olha. Nesse exato momento, eu monto o meu menu. Aí qual desses aqui que eu quero esconder? Só o menu, o administradores, né? Onde está a administração. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Eu vou fazer um if aqui, @if, aí eu faço user.isenrole. Nossa, muito simples, né, gente? Administrador. Se ele tiver na regra de administrador, mostra. Se não, não mostra. Só isso, gente. Então, vamos fazer aqui um novo refresh. Ele continua aparecendo porque o Lilo Yode é administrador. Mas vamos dar um logoff. Opa, o menu de administração sumiu. Vamos dar um login? Vamos entrar com a Sara? Opa, a Sara está logada, mas continua não aparecendo a administração, porque só mostra para quem é administrador. Se eu entrar no login novamente, colocar aqui Lilo Yode, opa, só quem for administrador vai aparecer o menu de administração, só vai aparecer e acessar os controllers. Aí, professor, não seria só interessante então esconder o menu? Não, não seria só interessante esconder o menu por um único motivo. Se a pessoa souber o caminho, ele poderia acessar. Se você apenas esconder o menu, você tem que esconder o menu e esconder o controller também, tá, gente? Então é bem interessante isso aí. Bem, por hoje é só. Essa é a nossa aula. Foi muita coisa aí para a gente aprender, mas já é o suficiente para vocês fazerem o projeto integrador de vocês, né? Faltou aqui uma parte mais dedicada à segurança, mas são crudes que a gente pode fazer. Faltou o upload de fotos, a gente monta isso em um momento oportuno depois, né? A gente precisa ser a gente foi mais focado aqui, né? Faltou os comentários, que a gente ficou de fazer os comentários. A gente pode pensar isso num projeto futuro, como colocar um comentário, seria um outro post, nada demais. Mas de qualquer maneira vocês viram como é um funcionamento geral do nosso sistema. Então, gente, por hoje é só. E para ser o ponto diferencial aí, para falar que vocês fizeram alguma coisa, gostaria que vocês fizessem alguma coisa, não só ler assistir o vídeo. Aqui em notícias, vocês vão fazer o editar. O editar ainda não está pronto. Então vocês vão desenvolver o editar, né? Porque eu já consigo criar notícia. Agora vocês vão ver se conseguem editar uma notícia. Como é que faz? Utiliza
o modelo utilizado na categoria, que é bem parecido. Gente, até mais e um bom final de semestre.